Meus amigos, como combater com eficácia a inflação no Brasil no momento atual é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Nosso objetivo consiste em demonstrar que o combate eficaz à inflação no Brasil não deve ser realizado como aumento das taxas de juros básicas da economia, a Selic, e sim com a adoção de uma política que contribua para o aumento da produção e da produtividade da economia, bem como a adoção do câmbio fixo em nosso país. Na era contemporânea, tem sido uma prática dominante em países capitalistas como o Brasil combater a inflação com a elevação das taxas de juros, cuja ineficácia é comprovada com a persistência da inflação e da recessão da atividade econômica, bem como o aumento da dívida pública. Além de não contribuir para reduzir a inflação, as altas taxas de juros representam transferência de renda de toda a sociedade para uma parcela relativamente pequena da população, os portadores de títulos da dívida pública, os chamados rentistas. Ao invés de propor medidas que contribuam para evitar a elevação das taxas de juros, das taxas de inflação e das taxas de câmbio, a imprensa, a serviço dos interesses dos agentes do mercado, insiste como solução para esses problemas a adoção de medidas urgentes para conter os gastos sociais do governo brasileiro, para evitar uma crise fiscal irreversível, mesmo em um cenário em que a economia cresce, o desemprego é um dos menores da série histórica, a inflação está em patamares menores do que anos anteriores e o país apresenta recordes na arrecadação de impostos. É um paradoxo que, apesar desse desempenho da economia brasileira, os defensores do pensamento neoliberal que domina vastos setores da imprensa insiste no sentido de que o governo Lula realize cortes, sobretudo nos gastos sociais que o governo vem implementando nesses 2 últimos anos. É importante observar que o aumento das taxas de juros básicas da economia, a Selic, no Brasil beneficia apenas os rentistas, em detrimento da população brasileira, porque a economia nacional tende a entrar em recessão, que compromete o crescimento econômico e a geração de emprego e a renda da população. O aumento das taxas de juros básicas da economia, a Selic, beneficia quem investe em renda fixa, cuja remuneração é baseada nas taxas de juros. Entre esses investimentos estão os títulos públicos do governo federal, os CDBs emitidos pelos bancos, letras de crédito e debêntures, os bancos, seguradoras e outras instituições financeiras. São as grandes beneficiárias desse processo em um ambiente de juros elevados, pois conseguem aumentar suas margens de lucro ao cobrar taxas mais altas nos empréstimos e nos investimentos em renda fixa. Quanto o governo do Brasil pagou? É uma pergunta que eu faço e vou lhes responder. Quanto o governo do Brasil pagou de juros da dívida pública em 2024? Em 2024, juros nominais do setor público consolidados, apropriados pelos investidores em títulos públicos
alcançaram 950 bilhões de reais. Em 2023, esses números foram 718 bilhões. Então, o que os bancos, seguradores e instituições financeiras ganham com essas taxas de juros extremamente elevadas adotadas pelo Banco Central são bastante claras, são bastante evidentes. São os grandes beneficiários de todo esse processo. Como o governo tem controlado a inflação no Brasil? Vamos lhe dizer como isso é feito. Para manter a inflação sob controle, o governo brasileiro promove desde 1994, com base no modelo econômico neoliberal, a abertura do mercado nacional aos produtos importados, para forçar a baixa dos preços internos. Uma das filosofias que foram adotadas a partir de 1994, durante o governo Fernando Henrique, foi a de que a abertura da economia propiciaria as condições para que produtos importados de preços mais baixos forçariam a baixa dos preços internos. Além dessa política da abertura do mercado, foram adotadas as chamadas âncoras cambial e monetária. A âncora cambial instituiu o regime de bandas cambiais, com a taxa de câmbio variando entre determinados limites, que na prática busca baratear o custo dos produtos importados para forçar a baixa dos preços internos. Esta foi a filosofia da adoção do câmbio flutuante, em que o câmbio operaria dentro de uma determinada faixa. Essa âncora cambial variaria entre determinados limites, que na prática buscaria baratear o custo dos produtos importados, para forçar a baixa dos preços internos. Por sua vez, a âncora monetária busca reduzir o volume de dinheiro em circulação, com a venda de títulos públicos. Na medida que o governo vende títulos públicos, o governo retira dinheiro de circulação. E a retirada de dinheiro de circulação contribui para que haja uma menor demanda de bens e serviços na sociedade. Então, essa venda de títulos públicos evitaria a pressão sobre os preços. Então, veja bem, além da âncora cambial, temos também a âncora monetária, que consistiria na venda de títulos públicos. Essa venda de títulos públicos, juntamente com a âncora cambial, atuaria no sentido de baixar os preços internos. Então, o combate à inflação no Brasil se fez a partir de 1994 com base nessa filosofia. Complementarmente, o Banco Central do Brasil eleva a taxa básica de juros da economia, a Selic, para aumentar o custo do dinheiro. Então, âncora cambial, ou seja, câmbio flutuante, uma política. A outra política foi a âncora monetária com a venda de títulos públicos para retirada de dinheiro de circulação da economia e o aumento das taxas de juros para aumentar o custo de dinheiro e o nível das reservas compulsórias dos bancos. Também foi um outro procedimento. Quer dizer, o Banco Central, além de elevar as taxas de juros, trabalha também no sentido de
aumentar as reservas compulsórias obrigatórias que os bancos têm que ter. Os bancos são obrigados a deixar guardado no Banco Central um determinado volume de recursos para que esse volume de dinheiro não entre em circulação na economia, que na opinião dos economistas que formularam esse modelo, entenderam que seria uma forma de controlar a inflação. A partir de 1999, foi adotado o regime de metas de inflação. Quer dizer, além daquelas medidas que há pouco lhes falei, das âncoras cambial e monetária, foi adotado a partir de 1999 o regime de metas de inflação, em que as autoridades monetárias se comprometeram a cumprir metas estabelecidas para o ano corrente e para o próximo ano. Entenda-se como autoridade monetária o Banco Central. Uma das formas de buscar atingir as metas de inflação é por meio da taxa básica da economia, Selic. Ao elevar a taxa Selic, ou seja, as taxas de juros na economia, o governo aumenta o custo do dinheiro, faz cair a procura por produtos e serviços à venda e, consequentemente, busca promover a queda da inflação. Como os juros encarecem o crédito, as empresas precisam de mais dinheiro para quitar as dívidas. E isso pode ocasionar um aumento no preço do produto final, alimentando o processo inflacionário. Então, observe que adota-se uma medida para combater a inflação, mas, ao contrário, o que acontece é o aumento da inflação por conta dessa dinâmica do processo que há pouco eu lhes falei. Então, repetindo, ao elevar a taxa Selic, o governo aumenta o custo do dinheiro, faz cair a procura por produtos e serviços à venda e, consequentemente, busca promover a queda da inflação. Essa é a filosofia. Como os juros encarecem o crédito, as empresas precisam de mais dinheiro para quitar as dívidas. Isso pode ocasionar um aumento do preço do produto final do cliente, daqueles empresários que obtêm esse crédito. Na medida que obtém um crédito caro, com juros elevados, ele transfere isso para os preços, na formação dos seus preços, ocasionando um aumento no preço do produto final dele, alimentando o processo inflacionário, ao invés de realizar aquilo que os mentores dessa política econômica imaginavam que poderia proporcionar a queda da inflação. Muito pelo contrário, contribui para aumentar a inflação. Esta sistemática de controle da inflação pelo governo brasileiro tem sido extremamente ineficaz, porque além de não reduzir efetivamente a inflação pelo governo brasileiro, tem sido extremamente ineficaz porque atua sobre os sintomas e não sobre as verdadeiras causas do problema, que é o que nós vamos mostrar, como atuar sobre as causas do problema. Então, essa política tem sido danosa para a economia nacional, ao levar o país à recessão, à queda dos investimentos, ao aumento do desemprego e à elevação da dívida pública. É isso que vai acontecer se houver continuidade nessa malfadada política econômica que vem sendo adotada pelo país, pelo governo brasileiro, desde 1994, em especial a partir de 1999. Nós temos aqui um gráfico que mostra o índice oficial de inflação no Brasil nos últimos 10 anos, mostrando
a ineficácia dessa política, que não tem conseguido impedir que taxas extremamente elevadas ocorram na economia brasileira. Então nós temos aqui dados de 2013, nos últimos 10 anos, do índice oficial de inflação no Brasil. Dá para perceber claramente que taxas extremamente elevadas, como a registrada em 2015, em 2021, não foram evitadas com a adoção da política de controle da inflação adotada pelo governo federal. E eu vou apresentar um outro gráfico que mostra com mais clareza a ineficácia dessa política. Aqui nós temos as taxas de inflação de 96 a 2026, a 2023. E aqui mostra o seguinte: as taxas de inflação que estão dentro da meta e aquelas que ficaram fora da meta de inflação. Por exemplo, o que está em azul é o que está, são as que ficaram dentro das metas de inflação. Aqui nós temos de 1996 a 2023, com os diversos governos. Aqui o governo Fernando Henrique. Quer dizer, a taxa de inflação, ela registrada foi a mais baixa do período, foi de 1,65, mas durante esse período de 1996 e 2000, a taxa de inflação se manteve dentro da meta de inflação. Mas a partir de 2000, em 2001, 2002 e 2003, estiveram fora da meta de inflação. Então, isso que está indicado aqui em vermelho. E isso aconteceu durante o governo Lula 1. Mas, nos anos seguintes, até 2015, a taxa de inflação esteve controlada e dentro dos limites, mas ao custo de taxas de crescimento da economia bastante baixos. O preço, digamos assim, que a população brasileira, que a sociedade brasileira paga para manter uma taxa de inflação baixa, foi o comprometimento do seu crescimento. As taxas de crescimento da economia não ultrapassavam 3% ao ano, que são números ridiculamente baixos quando comparados com taxas de crescimento como os da China, por exemplo. Mas aqui nós temos, em 2015, ficou fora da meta de inflação, ou seja, passou dos limites. Aqui no governo Dilma Rousseff, e depois no governo Temer também houve, em 2017, houve também o resultado da taxa de inflação esteve também fora da meta, aqui no vermelho. E aqui, durante o governo Bolsonaro, em 2021, e 2022, no governo Bolsonaro, as taxas de inflação também estiveram fora da meta. Quer dizer, então, dá para perceber, meus amigos,
o seguinte, que mesmo com todas as medidas adotadas visando o controle da inflação, o governo, a ineficácia ficou comprovada, porque durante vários anos, como 2001, 2002, 2003, 2015, 2017, 2021 e 2022, as metas de inflação foram... As taxas de inflação estiveram fora da meta. E os anos em que a inflação, a taxa de inflação, estiveram dentro da meta, isso teve como correspondência o comprometimento do crescimento da economia brasileira. Do crescimento da economia brasileira. Então, é importante observar que em 2001, 2002, 2003, 2015, 2017, 2021 e 2022, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ultrapassou o teto da meta. Exatamente o que nós mostramos aqui nessa figura. Para controlar a inflação, o Banco Central passou a aumentar a taxa básica de juros da economia, na tentativa de desestimular o consumo. Os fatos da vida, meus amigos, demonstram que a adoção das políticas monetárias ineficazes em curso no combate à inflação precisam ser substituídas pela ação direta e efetiva do governo sobre os fatores geradores da inflação, com a adoção de medidas concretas para eliminar, observem bem, a inflação de demanda, a inflação de custos, a inflação monetária, a inflação inercial e a possibilidade de hiperinflação. Nós vamos tratar de cada uma dessas medidas a partir desse momento. Então, primeira pergunta que eu faço: como eliminar a inflação de demanda no Brasil? Bem, a inflação de demanda acontece quando a produção interna no país é insuficiente para atender a demanda. Para evitar que isso aconteça, o governo brasileiro deveria planejar anualmente a economia nacional para atender a demanda prevista dos produtos agrícolas e industriais, de matérias-primas e insumos agrícolas e industriais, e dos serviços de energia, transportes e comunicações, e acompanhar sua evolução, para avaliar os casos com possibilidade de desequilíbrios entre oferta e demanda. O problema é que, a partir de 1994, o governo abdicou do planejamento da economia nacional. Passou a admitir que quem deveria cuidar da economia era o mercado, as forças do mercado, dentro da visão neoliberal. Mas o que nós estamos considerando é que, para evitar que haja desequilíbrio entre oferta e demanda de produtos agrícolas, industriais, matérias-primas, insumos, energia, transportes e comunicações, é preciso que o governo analise os casos em que haja desequilíbrios para atuar. Identificados os casos de desequilíbrio entre a oferta e a demanda nacional, o governo deveria agir para elevar a produção nacional ou importar os itens necessários. Então, em outras palavras, o governo deve ter uma ação proativa no sentido de que a produção nacional ela aconteça no nível que seja necessário para atender a demanda. E quando isso não acontece, deve buscar
importar aqueles produtos deficitários. Só quando houver excedentes de produção, um ponto que é preciso observar, que a prioridade da produção nacional é atender a demanda interna. Esse é um ponto que deveria ser levado na devida conta. Por exemplo, a ênfase dos exportadores é vender para que eles pagam mais. Por exemplo, o mercado internacional é mais rentável para ele vai colocar o produto no mercado exterior, independentemente do mercado, da demanda interna. Isso não deveria acontecer. A prioridade é que a produção interna deve atender a demanda interna. Só quando houver excedentes de produção é que seriam exportados. O governo deveria planejar com antecipação o nível de estoques reguladores. É outro ponto também importante. Quer dizer, o governo deveria dispor de estoques reguladores de itens que poderiam, principalmente produtos agrícolas, que estão sujeitos à questão do clima. E pode haver, digamos assim, falta de produtos agrícolas e isso impactar sobre os preços dos produtos. O governo deveria planejar com antecipação o nível de estoques reguladores de produtos agrícolas e industriais, de matérias-primas e insumos agrícolas e industriais, e dos serviços de energia, transportes e comunicações, para evitar sua falta, e, consequentemente, evitar a inflação de demanda. Então, meus amigos, como eliminar a inflação de demanda? A solução é esta. Diferentemente do modelo de elevação das taxas de juros, se eleva as taxas de juros e aí compromete o crescimento da economia, porque toda elevação dos juros é recessiva, faz com que a economia regrida e não avance para frente. Como eliminar a inflação de custo de produção no Brasil? Esta inflação ocorre quando há aumento dos custos de produção, por exemplo, maquinário, matéria-prima, mão de obra, impostos, dos produtos agrícolas, industriais, do comércio e dos serviços, e também das taxas de câmbio de produtos importados. Este tipo de inflação pode ser gerado pelo aumento de qualquer um dos custos de produção, como salários, matérias-primas, insumos, impostos ou câmbio. Com o aumento dos custos de produção, a reação dos produtores é aumentar o preço dos produtos, que fica mais elevado para o consumidor final. Portanto, nesse cenário, a economia do país irá se deparar com uma inflação de custos, na medida em que aumento de salários, matérias-primas, insumos, impostos ou câmbio, a tendência é haver um aumento da inflação de custos. Para eliminar a inflação de custos de produção, o governo brasileiro, aí observe bem o que o governo brasileiro deveria fazer. Deveria acompanhar a evolução dos preços, dos salários, matérias-primas e insumos, para adotar medidas que contribuam para evitar seu aumento, sem o correspondente aumento da produtividade. Quer dizer, é importante atentar para esse fato. Quer dizer, qualquer aumento que haja de salários, matérias-primas, insumos, só deverá ocorrer na medida em que haja aumento da produtividade. Porque sem o aumento da produtividade, então isso repercutirá na taxa de inflação. Além disso, o governo deveria adotar o câmbio fixo para evitar seu aumento descontrolado. Por exemplo, nós todos sabemos que o câmbio impacta, por exemplo, sobre o preço dos combustíveis. Haja vista que os preços dos combustíveis no Brasil
estão atrelados aos preços do petróleo no mercado internacional. Então, o aumento do preço do petróleo no mercado internacional contribui para que o câmbio, haja um aumento da taxa de câmbio. Um outro aspecto também que é importante observar é que, na medida que o Brasil opera com base no câmbio flutuante, ele está sujeito não às decisões do governo, mas às decisões do mercado. Não só no mercado interno, mas no mercado internacional. Então, por exemplo, se houver qualquer decisão do governo americano no sentido de aumentar as taxas de juros, isso tem repercussões sobre o câmbio também no mercado interno. De modo que o governo deveria adotar, para fazer frente a essa questão da flutuação do câmbio na economia brasileira, deveria adotar o câmbio fixo para evitar seu aumento descontrolado. Além disso, o governo brasileiro deveria reduzir seus custos, deveria realizar uma reforma administrativa no sentido de eliminar gastos desnecessários e também colocar em prática uma reforma tributária que faça com que os impostos onerem ao mínimo possível a atividade produtiva e a população. Então, essas são as medidas que deveriam ser adotadas para lidar com a questão da inflação de custos de produção no Brasil. No que diz respeito a salários, matérias-primas, insumos e impostos, ou melhor, salários, matérias-primas e insumos, o aumento desses custos só deveria acontecer na medida em que haja aumento da produtividade daquela atividade que utilize esses fatores de produção: salários, matérias-primas, insumos. O governo, para reduzir os impostos, tem que reduzir também seu gasto, o gasto na sua estrutura, eliminando, por exemplo, aquelas atividades, aqueles órgãos desnecessários e, em outras palavras, enxugando a máquina pública no sentido de eliminar desperdícios que existem em grande volume na administração pública. Então, a redução de impostos requer a realização de reforma administrativa e de uma reforma tributária que contribua para a redução desse item na composição da inflação de custos. E a taxa de câmbio, que é adotada atualmente com base no câmbio flutuante, deve ser adotado o câmbio fixo. E eu vou explicar por que é importante a adoção do câmbio fixo na economia brasileira. A adoção do câmbio flutuante e a crescente dependência do Brasil de matérias-primas, insumos e produtos importados. Nós temos uma dependência muito grande de produtos importados. Então, nós estamos muito dependentes do câmbio. Na medida que o câmbio é flutuante, isso contribui para que, em determinados momentos, a inflação de custos se eleve, com o aumento da taxa de câmbio, como que se registra no momento no Brasil. Para evitar a inflação de custos resultante do aumento do câmbio,
da taxa de câmbio, a solução seria a adoção do câmbio fixo, que é um instrumento de política econômica que fixa a taxa de câmbio de um país e estabelece o valor de sua moeda nacional, tendo como referência o valor de uma moeda estrangeira. Para estabelecer uma taxa de câmbio fixa e evitar que o preço da moeda flutue, o Banco Central do Brasil deveria comprar e vender sua própria moeda no mercado de câmbio em troca da moeda na qual se baseia. Essa moeda seria, por exemplo, poderia ser o dólar, mas poderia ser o euro, poderia ser o yuan, entre outras. Eu, pessoalmente, acho que deveríamos adotar o yuan como uma moeda de referência, tendo em vista o fato de que a economia chinesa é uma economia em ascensão. A China tende a assumir a condição de potência econômica hegemônica a partir de meados do século XXI. Então, deveríamos, como governo, atuar no sentido de acumular reservas cambiais em yuan, em grande volume, para que o Banco Central compre e venda a sua própria moeda no mercado de câmbio em troca da moeda no qual venha se basear, que no meu entendimento deveria ser o yuan, que é a moeda do futuro em escala mundial. Para manter taxas de câmbio fixas, o Banco Central deveria ter armazenado em suas reservas cambiais grandes quantidades da moeda a qual o real estaria vinculado. Há duas principais razões para adotar uma taxa de câmbio fixa, meus amigos. A primeira visa a conquista da estabilidade da economia, para aumentar a confiança no comércio internacional e estimular investidores internacionais a investir no país. Quer dizer, essa é a primeira razão para a adoção do câmbio fixo. Estabilidade da economia, na medida em que não ficaria sujeita às flutuações no câmbio. E o aumento da confiança no comércio internacional. Além de estimular investidores internacionais a investir no país. Porque um dos problemas que ocorre normalmente é que quando o país apresenta instabilidades econômicas, existe a possibilidade de fuga de capitais. E um dos parâmetros que são utilizados é a questão do câmbio. Então, por exemplo, se há uma desvalorização da moeda, o real, por exemplo, a tendência é fuga de capitais. Porque os ganhos em reais de algum investidor estrangeiro se traduziria em menor quantidade, por exemplo, de dólares. Quer dizer, se o real se desvaloriza, então isso não é um bom negócio para o investidor investir num país que tem uma moeda que se desvaloriza continuamente. A segunda razão para adotar o câmbio fixo consiste em reduzir o risco de investimento dos cidadãos e dos investidores no Brasil. Quer dizer, na medida que você tem um câmbio que não flutua para cima ou para baixo, o risco, há uma redução do risco do investidor externo no Brasil. As vantagens da adoção do câmbio fixo são as seguintes. Primeiro, a conquista da estabilidade no valor da moeda. O câmbio fixo assegura a estabilidade no valor da moeda. Segundo, promove investimentos estrangeiros no país, porque o risco do país diminui. Terceiro, ajuda a conter a inflação, porque na medida que o câmbio é fixo,
não está sujeita às flutuações no valor do câmbio, então a inflação, o câmbio fixo ajuda a conter a inflação, a impedir o aumento da inflação. Em quarto lugar, o câmbio fixo suporta exportações. Não é por acaso que a China, o sucesso da China, tem muito a ver com a noção do câmbio fixo. Os chineses adotam o câmbio fixo desde que a China alavancou sua economia, vem adotando o câmbio fixo. Definir o câmbio fixo em relação da moeda de uma economia maior, com a qual o país tem uma relação comercial significativa, é o caso, por exemplo, da relação do Brasil com a China. É o país com o qual o Brasil mantém a maior volume de comércio exterior, exatamente a China. Essa é a razão pela qual eu defendo a tese de que deveríamos nos desatrelarmos do dólar e passar a utilizar o yuan como moeda de referência. Então, definir o câmbio fixo em relação ao da moeda de uma economia maior, com a qual pode ter uma relação comercial significativa, como é o caso da China, ou que seja amplamente usada no comércio internacional, é uma maneira de proteger a economia nacional da volatilidade da taxa de câmbio. Uma moeda estável garante aos investidores que seus ativos no país não serão desvalorizados repentinamente, devido a uma queda no valor da moeda. Por exemplo, o Brasil dispõe de 320 bilhões de dólares de reservas internacionais. A maior parte dessas reservas em dólar. Imagine, por exemplo, se a moeda norte-americana se fragilizar ao longo do tempo, nós estaremos também numa situação difícil. Então nós deveríamos ter início até dispor de uma cesta de moedas e não apenas ter um grande volume o dólar como moeda de referência. Deveríamos ter uma cesta de moedas e caminhar em direção ao yuan, que é a moeda do futuro. Então, uma moeda estável garante aos investidores que seus ativos no país não serão desvalorizados repentinamente, devido a uma queda no valor da moeda. Essa é uma vantagem do câmbio fixo, que garante a estabilidade da moeda. Nessas circunstâncias, os investidores se sentiriam mais seguros investir no Brasil do que em outros países com economias que possuam as mesmas características, mas cujas moedas sejam mais voláteis. Por exemplo, entre investir num país que tem um câmbio fixo e um país que tem câmbio flutuantes, o investidor preferiria investir num país em que a moeda é estável, garantida pelo câmbio fixo. É isso que explica porque a maioria dos investidores em todo o mundo se dirige para a China. Uma taxa de câmbio fixa proporciona maior estabilidade nos preços para importações e exportações. Evita desvalorizações ou fortes valorizações. E assim ajuda a manter a inflação controlada em níveis baixos, que é o que acontece na China. A adoção do câmbio fixo pela China é um dos fatores determinantes do seu sucesso econômico, meus amigos. Como eliminar a inflação monetária? Essa inflação ocorre quando há emissão da moeda fora de controle por parte do governo. Esta situação já ocorreu no Brasil em vários momentos, sobretudo na segunda metade do século XX, quando a emissão da moeda contribuiu para a hiperinflação nas décadas de 1980 e 1990. Acredita-se
que o aumento do dinheiro em circulação ser um aumento da produtividade, observe bem para essa questão da produtividade. O aumento do dinheiro em circulação ser um aumento da produtividade ocasiona a perda do poder de compra, ou seja, o aumento da inflação. A inflação monetária pode contribuir para a inflação da demanda. Então, por exemplo, a emissão da moeda fora de controle contribui para a inflação da demanda. Na medida que você coloca mais dinheiro em circulação, isso contribui para que as pessoas dispondo de mais dinheiro passem acredita-se que o aumento do dinheiro em circulação sem o aumento da produtividade ocasiona a perda do poder de compra, ou seja, um aumento da inflação. A inflação monetária pode contribuir para a inflação da demanda, conforme eu lhes falei. Para evitar que a inflação monetária, o governo tem que evitar a emissão descontrolada da moeda. Me desculpe pelo problema na garganta que me aconteceu. Um outro aspecto que eu gostaria de deixar bem claro com relação à emissão descontrolada da moeda. Eu lhes falei que essa emissão descontrolada da moeda contribuiria grandemente para a inflação da demanda. Conforme lhes falei, as pessoas na população dispondo de mais dinheiro, passaria a demandar mais bens e serviços. Isso implicaria em aumentar o preço. Na medida que aumenta a demanda e não há ofertas suficientes, os preços sobem. Isso já aconteceu no Brasil nas décadas de 1980 e 1990. Então, essa inflação monetária é preciso evitar que haja emissão descontrolada da moeda pelo governo. Bem, e toda emissão da moeda ela deveria ser baseada no aumento da produtividade. Então, se a produtividade da moeda aumenta de um ano para outro de 10%, vamos dizer assim, isso significa dizer que a quantidade de moeda em circulação deve ser acrescida de 10%. Se ultrapassar os 10%, isso contribui para a inflação da demanda. Então, a inflação monetária impacta sobre a inflação da demanda. Agora, como eliminar a inflação inercial, que é um outro problema de inflação? A inflação inercial se refere à memória inflacionária. Ou seja, a inflação atual resulta do índice passado somado à expectativa de inflação futura. Esse tipo de inflação não guarda qualquer relação com o aumento da demanda ou dos custos na economia. Portanto, em uma economia onde os preços são reajustados automaticamente de um período para outro, há ocorrência da inflação inercial. Então, por exemplo, as pessoas imaginam que a inflação futura vai ser de 5% no próximo ano, então ele já incorpora os 5% no preço dos seus produtos, baseado na inflação passada. Por exemplo, se a inflação passada foi de 5%, ele admite que vai ser de 5%
a inflação futura. Então ele incorpora isso nos preços e aí provoca o quê? A inflação inercial. O Brasil já enfrentou problemas no passado com a inflação inercial, que alimentava o processo inflacionário e contribuiu para a hiperinflação. A consequência da inflação inercial é a hiperinflação. A consequência da inflação monetária é a inflação da demanda. Já a consequência da inflação inercial é a hiperinflação, como aconteceu no Brasil em 1980, nas décadas de 80 e de 1990. Para evitar a inflação inercial é preciso evitar a indexação de preços. Isso é uma coisa que tem que ser acompanhado com a lupa por parte do governo para verificar quem é que está praticando inflação inercial e no sentido de conversar com os setores produtivos no sentido de colaborar no esforço de combater a inflação. O combate à inflação não é uma tarefa exclusiva do governo. É do setor produtivo, mas também da população. Então é necessário que haja um esforço no sentido de que o setor produtivo, no caso da inflação inercial, não adote essa sistemática da inflação inercial. Como evitar a hiperinflação? A hiperinflação é um nível de inflação considerado muito acima do tolerável. Além da alta elevada dos preços, este cenário tende a gerar uma forte desvalorização da moeda local e pode gerar recessão econômica. Quando uma economia atinge a hiperinflação, considera-se que a inflação está fora de controle. O Brasil já enfrentou, em vários momentos de sua história, o problema da hiperinflação, como o que antecedeu a criação do Plano Real, em 1994, de estabilização da economia brasileira. Para evitar a hiperinflação, é preciso evitar a inflação inercial, conforme já lhes falei anteriormente. Bem, meus amigos, vamos agora lhes apresentar as conclusões de tudo que nós apresentamos. Pelo que acabamos de expor, o controle da inflação pelo governo brasileiro tem sido extremamente ineficaz. E quando eu falo governo brasileiro, não é o governo atual. Eu falo todos os governos da década de 90 para cá. Por quê? Além de não controlar efetivamente a inflação, porque atua sobre os sintomas e não sobre as causas verdadeiras do problema, tem sido danoso para a economia nacional, ao levar o país à recessão, à queda dos investimentos, ao aumento do desemprego e à elevação da dívida pública. É isso que aconteceu em nosso país ao longo desses últimos 30 anos. O governo Lula deveria combater a inflação de demanda de bens e serviços, planejando a economia, em conjunto com o setor produtivo, para que a produção nacional atenda à demanda interna de bens e serviços, bem como elevar o nível de estoques governamentais, reguladores de produtos agrícolas e industriais, de matérias-primas e insumos agrícolas e industriais e dos serviços de energia, transportes e comunicações para evitar sua falta. Então é necessário planejar a economia e dispor de estoques reguladores para fazer frente à inflação da demanda, ou melhor, para evitar que a inflação da demanda aconteça. Além disso, o governo brasileiro deveria combater a inflação de custos de produção, acompanhando a evolução do preço dos salários, matérias-primas e insumos, para adotar medidas que contribuam para evitar seu correspondente aumento da produtividade. Incentivar o aumento da produtividade na produção agrícola, industrial, de comércio e de serviços, promover redução de custos no sistema de energia elétrica e de produção de petróleo e no transporte de carga, com sua planificação orientada para os modais hidroviário e ferroviário, bem como deveria adotar o câmbio fixo para evitar seu aumento descontrolado. Então, no caso específico
do combate à inflação de custos, o governo deve acompanhar a evolução dos preços, salários, matérias-primas, insumos, para adotar medidas que contribuam para evitar seu correspondente aumento da produtividade. Inclusive, deveria haver até um incentivo aos empresários no sentido de negociar com os sindicatos e com os trabalhadores de modo geral o aumento dos salários proporcional ao aumento da produtividade, da atividade produtiva. Então esta seria uma forma de garantir que todos se empenhassem no sentido do aumento da produtividade e também no aumento do salário, e que esse aumento do salário estivesse de acordo com o aumento da produtividade. E incentivar o aumento da produtividade seria também no sentido de utilizar novas tecnologias nos processos produtivos, seja na agricultura, no comércio, na indústria. Essa seria também uma ação que o governo deveria implementar a fim de que a produtividade agrícola, industrial, no comércio e do serviço se efetue com efetividade. E, além disso, deveria adotar o câmbio fixo, que, conforme nós já lhes falamos, traz benefícios para o desenvolvimento do país. E, evidentemente, evita o seu aumento descontrolado, que é o que acontece com o câmbio flutuante. Além disso, o governo deveria reduzir seus próprios custos, realizando uma reforma administrativa consistente, eliminando gastos desnecessários e realizar uma reforma tributária que faça com que os impostos onerem ao mínimo possível a atividade produtiva e a população. Então, estas, meus amigos, são as observações que eu queria fazer com relação a como combater com eficácia a inflação no Brasil no momento atual. Dá para perceber que nossa proposta é de atuar sobre as causas da inflação, ou seja, sobre a inflação da demanda de custos, inflação monetária, inflação inercial, e também para evitar a hiperinflação. Então, a ação do governo deveria ser concreta, efetiva, e o Ministério do Planejamento e da Fazenda e todos os demais ministérios deviam atuar de forma articulada no sentido de perseguir esses objetivos. É claro que a adoção dessa medida é radicalmente oposta à adoção atual de controle da inflação baseada nas âncoras cambial e monetária, cuja ineficácia tem sido comprovada ao longo do tempo, e sobretudo nas condições atuais. Porque a ineficácia da adoção desse método de controle da inflação chega a um absurdo na tentativa de controlar a inflação é realizado o esforço no sentido de comprometer o próprio desenvolvimento do país. Controlar a inflação comprometendo o desenvolvimento do país é um absurdo. É o que efetivamente a política de controle da inflação adotada atualmente proporciona. Para evitar que isso aconteça, meus amigos, temos que adotar o método que nós estamos apresentando. Controlar a inflação de demanda, inflação de custos, inflação monetária, inflação inercial e evitar também a hiperinflação, que sempre pode acontecer se houver algum descontrole
sobretudo na emissão da moeda, descontrolada da moeda. Portanto, fica aqui essas considerações que eu considero importantes no sentido de fazer frente a esse desafio que está posto no momento atual em nosso país. Finalizo deixando um forte abraço para todos.